Vai, tudo bem? Eu sou Fabiana Pérez Rodrigues Bergamaschi, sou enfermeira, docente do curso de enfermagem da UEMS e estou aqui hoje para propor uma reflexão sobre o retorno às aulas, sobre o momento de retornar às aulas. Não é a minha intenção aqui dizer para vocês quando exatamente devemos retornar ou permitir os nossos filhos e alunos retornarem às aulas. Digo nossos filhos e alunos porque proponho essa conversa com vocês de 3 lugares. No lugar de mãe, que tenho filhos na idade escolar, e que esta situação também é uma preocupação minha enquanto mãe. No lugar de enfermeira, profissional da saúde, que também tem um olhar para essa situação, e no lugar de professora universitária. Sei que esta preocupação não é só minha nesses meus 3 lugares, mas é de todos os professores, independente de que nível escolar, de todas as mães e pais, e também de todos os alunos, sobretudo os do ensino médio e ensino fundamental e ensino superior. E para iniciar essa reflexão com vocês, eu proponho nós relembrarmos, voltarmos o olhar para a transmissão deste vírus. Esse slide eu já usei numa outra conversa disponível também na web. E aqui eu proponho usar o mesmo também, porque eu acredito que é um slide que mostra a importância, na verdade não a importância, mas a facilidade, a potencialidade da transmissão deste vírus. Este vírus pode ser transmitido por via respiratória, e aí nós temos 2 formas, a via por gotículas e a via por aerossol. Qual a diferença? A gotícula, ela tem, são gotículas de saliva que a gente expele na fala, no espirro, na tosse. Ela tem normalmente um tamanho que a gente chama de 5 micra ou micrômetros. É a medida que a gente usa para, a unidade que a gente usa para medir, né, essa partícula, essa gotícula, né? Então, acima de 5 micras, de 5 a mais micras, nós temos gotículas. Quando nós expelimos núcleos, partes menores dessa gotícula, nós temos o aerossol, que tem um tamanho menor que 5 micras, que é entre 1 a 2, 3, no máximo, micras. É algo que não é visível a olho nu, na maior parte das vezes. E essa transmissão, quando nós expelimos, seja o aerossol, seja a gotícula, o vírus que está infectando essa partícula de gotícula ou de aerossol é capaz de atingir uma outra pessoa e infectar essa outra pessoa. Quando? Quando nós temos um contato próximo. E para a gotícula, esse contato próximo é de 1 metro a menos. Mas para o aerossol, até um pouco menos de 2 metros, o aerossol consegue atingir. Consegue por quê? Porque normalmente porque ele é mais leve e ele fica suspenso no ar, esse aerossol, por até 3 horas, e isso estou falando a partir de estudos científicos que identificaram, através de experimentos, que o vírus SARS-CoV fica no aerossol suspenso no ar por até 3 horas, em situação viável, ou seja, vivo, capaz de infectar uma outra pessoa. E aí, se nós pensarmos, então, num ambiente de escola, numa sala de aula, com o ar-condicionado ligado, esse ar-condicionado movimentando o ar interno da sala, as janelas fechadas, não favorecendo a troca desse ar. Se uma criança, um aluno, um jovem, um adolescente, um professor está infectado de maneira assintomática, ou seja, não temos como saber se tem ou não a doença, a infecção, ele espirra, percebem o que pode acontecer, né? Quantas pessoas ali perto dele, menos de 2 metros, podem contrair por essa via de transmissão, por aerossol
ou por gotícula, se estiver a menos de 1 metro. E essa não é as duas únicas formas de transmissão, mas este vírus ele é potente também na transmissão por contato, seja o contato direto. Quando, por exemplo, eu cumprimento, eu toco uma pessoa infectada que por um acaso está com a sua mão contaminada, porque não usou etiqueta respiratória, porque não higienizou a mão. Ou eu toco superfícies, corrimão, mesa, carteira, lápis, estojo, caneta, copo, bebedouro, desta que está contaminado por uma pessoa também que está infectada, por secreções da via aérea dessa pessoa que está infectada. Então, quando nós temos um contato próximo, esse vírus também é altamente transmissível pelo contato direto e indireto. Pensando nisso, outro fator que nos ajuda a problematizar o retorno para a sala de aula é nós lembrarmos ou sabermos ou conhecermos em quanto tempo esse material esse vírus fica viável, ou seja, vivo, capaz de causar infecção nas pessoas, mas por quanto tempo ele fica vivo nas superfícies que nos rodeiam no dia a dia. Então, percebam aí, eu vou só falar de alguns, eu sei que está em inglês, mas as figuras nos permitem também identificar, para quem tem uma dificuldade um pouquinho aí com o inglês, mas percebam, entre os materiais mais comuns do nosso dia a dia, o plástico, o metal, o vidro, o papel, e todos esses têm aí uma persistência desse vírus de 4 a 5 dias. É lógico que de 4 a 5 dias, sem ter uma higienização, uma limpeza, uma desinfecção desse material. Mas papel a gente não limpa, né? Papel a gente não desinfeta. Papel, depois de usado, ele é guardado ou ele é jogado fora. Mas antes disso, ele passou pela mão de muitos. Então, percebam que nós temos uma probabilidade muito grande de ter situações que nos expõem quando nós temos um convívio social, numa pandemia, numa situação de pandemia, de um vírus que nós não temos imunidade, que nós somos mais de 90% da população suscetíveis e que nós não temos um medicamento efetivo e específico para tratar a doença. Então, aqui não está só na questão de pensar quem é grupo de risco, quem não, mas como eu posso favorecer para que essa infecção propague de uma maneira muito rápida ou contenha-se, né? Ou podemos contê-la e fazer com que ela se propague de maneira um pouco mais lenta, de maneira a podermos nos preparar, seja darmos um tempo aí para a elaboração de vacinas, para a organização dos nossos serviços de saúde, para não ter a sobrecarga e N situações. Então, eu queria problematizar isso para a gente poder pensar nossos filhos, nossos alunos se expondo. Eu volto a falar, eu estou falando aqui também como mãe, não é só como enfermeira, é só como professora, ok? E aí nós temos que olhar também os dados. Esse dado, oficialmente, esses dados epidemiológicos, coloquei a data de hoje, 13/5, é lógico que hoje, no final do dia, isso vai mudar, porque esses são dados oficiais apresentados pelo Ministério da Saúde até ontem, às 18 horas, e possivelmente a estatística de hoje já seja diferente, a epidemiologia de hoje já seja diferente, mas apenas para mostrar para vocês, nós, desde ontem às 18 horas e até agora, as próximas 18 horas do dia de hoje, dia 13/5, nós temos confirmados 177.589 casos de Covid-19. 12.400 óbitos, uma taxa de letalidade de 7%, que quer dizer isso, que a cada 100 pessoas, 7 morrerão. E morreram. E aí a gente pode dizer assim, bom, mas olha ali, Sudeste e Nordeste e Norte são as regiões mais acometidas. Eu estou aqui no Centro-Oeste, né? É a última região ali que está com 5.090 casos. É verdade, está com 5.090 casos. Mas nós temos esses números
porque nós iniciamos o distanciamento social já há 2 meses. Se nós não estivéssemos nesse distanciamento social, sobretudo das localidades de maiores aglomerações, como igrejas, como escolas, como atividades festivas, nós não teríamos esse número. Esse número com certeza seria muito maior. Então, perceba, nós estamos em distanciamento social ampliado e nós estamos tendo uma notificação e confirmação de casos ascendente a cada dia. Então, nós precisamos olhar para isso, não no sentido de assustar, não, porque vocês estão tendo isso também na mídia, mas no sentido da gente poder olhar para a realidade. Então, ontem, no dia 12 de maio, nós tivemos notificados mais 9.258 casos. E eu trouxe o gráfico porque, percebam, em fevereiro, dia 26 de fevereiro, nós tivemos o relato do primeiro caso. Um mês depois, olhem o gráfico, dia 27/3, nós já tínhamos passado aí da casa de 1.000 casos. E aí eu convido vocês a olharem dia 26/4, nós já passamos 5.000 casos. E ainda não deu um mês e nós já estamos notificados por dia, eu quero dizer, tá? E nós já estamos em mais de 9.000 casos notificados por dia. Percebem como que nós estamos crescendo? Nós temos aí algumas baixas no gráfico, mas isso pode ser até relacionado à quantidade de testes realizados nos dias. Não realizados nos dias, mas realizados no período que permitiram a liberação nesses dias. Entende? Gostaria de mostrar esse gráfico, o óbito acumulado por data de notificação. Então, nós tivemos aí os primeiros óbitos notificados ali entre o dia 18 de março no nosso país. Nós não temos ainda 2 meses dos primeiros óbitos e nós já temos uma crescente de notificação por dia, considerando o último dia, que foi ontem, mais de 800 óbitos por dia. Então, eu volto a falar, por que mostrar esses gráficos que vocês já estão vendo também na mídia? Porque nós precisamos olhar com cautela que nós estamos em distanciamento social e os casos estão subindo. Isso já era previsto que subiria, sim. Mas subiria muito mais se não estivéssemos nesse distanciamento. Então, neste momento que nós ainda não achatamos a curva, considerando o país como um todo, que nós ainda temos um número de notificação por dia de casos novos elevado e de óbitos notificados por dia elevado, é muito arriscado nós expormos os nossos filhos. Porque nós temos que pensar que nós estaremos expondo os nossos filhos numa situação de risco para eles se contaminarem e para contaminarem a nossa família. E para contaminarem os de grupos de risco da nossa família, porque todos nós provavelmente temos grupos de risco na nossa família. E aqui nós temos a quantidade de casos acumulados. E aí eu volto a trazer os extremos e como isso foi crescendo. Dia 26/2, nós tivemos o primeiro caso relatado. Dia 11/5, nós tínhamos praticamente 178.000 casos. Praticamente. Então, olha só, nós temos fevereiro, março, abril, maio. Não fechamos ainda fevereiro, março, abril, maio, 4 meses, não fechamos ainda. E nós já temos essa curva e que vocês percebem que ela está realmente fazendo um pico, ok? Mas Mato Grosso do Sul, o que é Mato Grosso do Sul nessa situação, nesse contexto? Podemos pensar, temos só 430 casos confirmados hoje, acumulados hoje. Esse dado eu tenho realmente atualizado de hoje, com o boletim epidemiológico do nosso estado de hoje, que saiu às 10 horas da manhã. Lembrando que hoje é dia 13/5/2020.
O que são 430 casos nesse contexto? Pode parecer que nada, mas se nós formos olhar a nossa população, que é diferente da região, dos estados mais acometidos, da região sudeste e nordeste, ele representa, sim, algo impactante. Se nós pensarmos que ontem nós tínhamos confirmados 405 casos e hoje nós temos 430, ou seja, nós temos 25 casos confirmados a mais. Ontem nós tínhamos 12 óbitos, hoje nós temos 13 e a letalidade aumentou para 3%. A cada 100 pessoas que contraíram, 3 morreram e podem continuar morrendo. Entende? Então eu volto a falar, essa curva ainda está subindo. Então não podemos nos antecipar, porque o nosso pico ainda está entre maio e junho, enquanto país. Mas nós sabemos que na região centro-oeste isso pode continuar conforme estimativas, estudos realizados por gestores e por pesquisadores até agosto e setembro. Então não podemos banalizar essa situação epidemiológica que estamos vivendo. E aí, quando retornar? Não tenho como dizer para vocês hoje, e creio que ninguém tem, quando realmente retornar. O que eu tenho, a partir dessa pequena e rápida reflexão, dizer é que hoje não podemos retornar para as salas de aulas. Não enquanto essa curva estiver subindo. Não enquanto essa curva estiver subindo e nós estivermos totalmente suscetíveis. E vamos continuar suscetíveis por muito tempo. Precisamos, para retornar, de criação de estratégias para o retorno. Lembrem dos primeiros slides, da transmissão e da persistência desse vírus nas superfícies. Precisamos de estratégia que evite a transmissão do contato indireto. Como uma sala de 40 alunos, de 30 alunos, ou mesmo do ensino infantil, nós temos, da educação infantil, nós temos 14, 15 alunos, mas as salas também são menores. Como nossos filhos de 5, 6, 7 anos serão capazes de lidar com tanta responsabilidade lá fora, dos cuidados, de não levar as mãozinhas nos olhos, de não levar as mãozinhas no nariz, de não levar a mãozinha na boca, de não ficar perto menos de 1 metro do coleguinha, de não ficar perto do colo da professora, entendem? É tudo muito mais complexo. Precisamos estabelecer condutas que diminuam a exposição, considerando cada ambiente, cada atividade de maneira particular. Nós temos contextos diferentes entre níveis escolares, diferentes entre iniciativas, entre ensino privado e ensino público, diferenças entre cidades. Nós temos, por exemplo, quando pensamos nas universidades, mesmo no ensino médio, alunos que vêm das cidades do interior estudar em Dourados, esses alunos vão vir de ônibus. Esses alunos vão para a universidade de ônibus. Eles vão estar a todo momento se expondo. É necessário acompanharmos os dados epidemiológicos. Não tem como hoje dizer quando retornar. Tem como dizer hoje não podemos retornar. Quando retornar, pode ser que amanhã saibamos. Esse amanhã, não quero dizer logicamente amanhã, dia 14, mas assim, um amanhã próximo, pode ser que saibamos. Pode ser que essa história mude, mas não é o que está se apresentando no momento. Precisamos acompanhar a capacidade de assistência do município, do estado e região. Digo isso porque precisamos pensar na nossa região. Parece que estamos bem comparado com outros estados. Sim, até estamos bem, mas nós já temos transmissão comunitária. Precisamos lembrar também que nossa cidade, os serviços de saúde da nossa cidade é referência para o entorno da Grande Dourados, que compreende aí 30 e poucos municípios. E precisamos ter condição de assistir a todos esses municípios. Precisamos, acima de tudo, cuidar da vida de nossas famílias. Porque cuidando da vida de nossas famílias, nós vamos cuidar de todo o Brasil. E aí, uma coisa só que eu quero para terminar, não mostrei no dado, mas eu queria fazer essa observação. A maior parte dos infectados no nosso estado estão entre a idade de 20 e 50 anos.
Então, nós temos ali de 20 a 30, de 40 a 50, de 50 a 60, são as faixas etárias mais acometidas. O que quero dizer com isso? Considerando os idosos, graças a Deus, por enquanto nós não temos uma elevada transmissão e infecção neste grupo. É lógico que entre os adultos de 30, 40, 50 anos, provavelmente muitos grupos de risco nós temos com doenças crônicas. Mas o grupo de risco idoso, nós ainda temos um controle. Por quê? Provavelmente porque nossos filhos estão em casa, porque nossos filhos não estão nas escolas. Se nossos filhos estivessem nas escolas, provavelmente essa estatística de faixa etária seria diferente. Então, era essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Gostaria que vocês pensassem. Não sou dona da verdade, mas venho aqui como mãe, como professora e como enfermeira discutir alguns pontos que entendo ser importante. Até logo.